Pois é, o presidente Lula voltou a usar o termo reacionários ao se referir ao agronegócio. Em entrevistas a rádios goianas nesta semana, Lula afirmou que há questões ideológicas entre o governo e o setor, o agro, mas que não se importa com as críticas dos opositores. Diz que a preocupação é recuperar a atividade, a capacidade produtiva do país, sem desmatamento, sem queimadas na Amazônia. A gente vai falar desse assunto agora no CNN Dois Lados com os deputados federais Kiko Seleguin, do PT, e Ricardo Salles, do PL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado, bom dia, Basília. Bom, eu vou começar com o deputado Kiko Seleguin. Compreender, na sua avaliação, deputado, o presidente acerta ou erra quando volta a tratar desse termo reacionário para se referir a uma parcela das pessoas que vivem do agro, né? Das pessoas que são bem conectadas a esta pauta? Bom, Basília, primeiro, bom dia a todos os telespectadores, internautas, agradecer a oportunidade. Eu assisti à entrevista do presidente Lula e ele, como da sua própria característica, que é um político muito pragmático, né? Ele responde a uma crítica de que existiria um distanciamento do setor, principalmente dos seus representantes no Congresso Nacional, com relação à agenda política do governo. Ele diz o seguinte, porque, no meu governo, das vezes que eu governei o país, o juro foi baixo para que eles tivessem acesso ao maquinário, a balança comercial foi muito favorável às exportações, o ambiente econômico foi favorável, os planos safras todos bateram recordes e atrás de recordes no sentido do financiamento das exportações do agronegócio. Portanto, ele não compreendia essa má vontade do agronegócio com ele, ou com a agenda política do governo. Todas as vezes em que ele governou o país, nós conseguimos impor uma agenda que favoreceu o setor, que favoreceu o crescimento da economia. Portanto, se do ponto de vista pragmático, você não encontra nenhuma razão prática para discordar das ações de governo, sobra uma questão ideológica. Foi isso que ele disse. Isso não é nenhum preconceito, é uma constatação, né? Agora, quando ele fala, o problema é um setor do agro que, em função dessa compreensão do mundo diferente, muitas vezes age contra o Brasil. É só a gente olhar, por exemplo, na CPI do dia 8 de janeiro, grande parte dos financiadores daqueles atos golpistas são algumas pessoas, uma minoria muito pequena, obviamente, que jogaram contra o país, jogaram contra a democracia, jogaram contra as regras constitucionais para financiar alguns golpistas. Então, o que ele está se referindo não é ao setor, mas sim poucos que têm esse tipo de visão que atrasa o país, do meu ponto de vista. Deputado Ricardo Salles, bom, a gente até tem uma ideia da sua resposta, mas na avaliação do senhor, o presidente Lula erra ou acerta na comunicação ao voltar a este termo reacionário para se referir a uma parcela das pessoas que vivem do agro? Veja, Basília, bom dia, Kiko. Eu acho que há uma frase que foi dita reiteradamente na campanha, que é o amor venceu. O amor não venceu. Você vê que o Lula segue ainda muito magoado, para não dizer raivoso, com relação àqueles que pensam diferente dele. E contrariando, inclusive, expectativa de pessoas, parlamentares ou não, que foram seus apoiadores. As pessoas apoiaram o Lula, seja dentro da política ou fora, esperando que ele fosse pacificar o país e fosse ter uma atitude grandiosa de um estadista que diz, olha, tá bom, nós temos divergências, mas vamos colocar o Brasil andando para frente. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o governo do presidente Lula sendo um governo muito revanchista, mas, sobretudo, esse revanchismo partindo do próprio Lula. É ele que tem sido a força motriz desse sentimento negativo, raivoso, revanchista e que fica patente. Isto é lugar comum em Brasília, comentado de políticos, não políticos, jornalistas e todos aqueles que circundam a política pública, o meio público brasileiro. O caso específico do agro, ele tem, ao contrário do que o Kiko citou, ele tem sim motivos para ter uma insatisfação com o Lula. Não se trata só de uma visão ideológica. Claro, existe uma visão ideológica do agro conservador com relação ao PT?
Claro que sim. E ela tem motivos ideológicos, evidentemente. O PT tem bandeiras progressistas, etc., de relativização da propriedade e tudo mais, que são contrárias a uma visão ideológica de direita conservadora. Até aí, problema nenhum. Faz parte você ter correntes distintas na vida pública brasileira. Você não pode querer ter um país monolítico. Agora, quais são as questões concretas que trazem esse sentimento negativo do setor produtivo, do agro, do mundo do interior do Brasil em relação ao presidente Lula? Primeiro, o enfraquecimento do direito de propriedade através do apoio, evidente apoio, às invasões de propriedade promovidas por todos os movimentos, MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina e tudo mais, a ponto do presidente Lula ter levado à China, na sua comitiva oficial, o Stedley, que é conhecido como um grande agitador. Aliás, na véspera da viagem para a China, o Stedley fez uma declaração conclamando as pessoas a invadirem as propriedades rurais Brasil afora. E o que faz o Lula? Coloca o Stedley na sua comitiva e coloca o Stedley na foto oficial da comitiva. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Por outro lado, vários integrantes do Movimento Sem Terra que coordenavam até um dia antes as invasões Brasil afora, passam a ser superintendentes do INCRA, também em vários territórios, vários estados brasileiros. Mau recado para o agro. Além disso, essa reiterada fala sobre comportamentos que Lula entende sejam comportamentos inadequados do agro e que não são. Fala da questão ambiental como se o agro fosse denegrir, fosse prejudicar o meio ambiente. Não é verdade. Como em qualquer setor, tem gente que faz coisa errada, mas tem uma grande maioria que faz tudo certo. Então, assim, há uma série... Por exemplo, outro assunto que incomoda muito o agro, essa investida do governo Lula de maneira clara, cabal, através do Ministério do Flávio Dino, contra o direito à legítima defesa no campo. Você tentar retirar os instrumentos para que a pessoa se defenda no campo, na cidade já é grave, no campo é inadmissível. Então, estas questões todas, preconceito contra o agro, incentivo à invasão de terra, retirada dos meios de legítima defesa, uma campanha permanente de denegrir o agro em relação às questões ambientais, enfim, isto gera na população do agro um sentimento contrário ao Lula. O que ele tinha que fazer? O inverso. Se o amor realmente venceu no Brasil, ele tinha que fazer o contrário, apaziguar o setor, se aproximar do setor, fazer gestos. Quem está no poder é ele. Quem tem que fazer o primeiro gesto é ele. E ele não tem feito esse gesto. Portanto, esse sentimento retratado aqui por nós na reportagem, eu quero crer, e não fico feliz em dizer isso, quero crer que tem fundamento. O Lula realmente tem essa postura ruim com o agro, e o agro, evidentemente, responde a essa postura ruim do presidente Lula. Ok, olha, eu não gosto de interromper vocês, eu peço só para que sejam um pouco mais breves aí nas respostas, mas a gente já está entrando na segunda e última rodada de questionamentos aqui do nosso Dois Lados. Bom, chamando a atenção para algumas expressões utilizadas pelos senhores. Vocês disseram que existe uma população do agro que estaria aí insatisfeita com o presidente Lula. Para que a gente consiga mensurar se isso diz respeito a um grupo minoritário, porém barulhento, ou um sentimento generalizado das pessoas que têm essa conexão com o campo, com a terra. Veja, hoje, conversando com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, ele disse para nós aqui na CNN Brasil que o contato do presidente Lula com o agro está cada vez mais frequente e natural. De agenda a agenda, de anúncio a anúncio, ele vai mostrando que está lado a lado com o agro brasileiro. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, nessas entrevistas, ele disse que não quer saber se o produtor gosta dele ou não, que o jogo é recuperar a capacidade produtiva do país. Os senhores acham que acaba tendo um superdimensionamento dessas críticas em algumas situações? Ou quando Lula fala que existe este agro reacionário, ele afeta, né, chega no coração de uma maioria que vive do agro no Brasil hoje. É menos ou é mais? Eu vou passar a última resposta para o deputado Kiko Seleguin. Bom, Basília, primeiro eu queria só pontuar algumas questões
Quando o ministro Fávaro reafirma o compromisso do presidente Lula com o agro, é bom a gente entender a dimensão do país. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Desses, 300 milhões são capazes de produzir. Porque o resto é mata, é selva, área de proteção, são cidades, enfim. O agro produz em 80 milhões de hectares. Quer dizer, o Brasil produz em 80, o agro produz em 60 milhões, 20 é da pequena agricultura. Portanto, nós temos pelo menos 160 milhões na pecuária extensiva, que são aquelas terras que o cara coloca lá um gadozinho para dizer que produz, mas na verdade o que está fazendo é cuidando da especulação, mas vamos considerar isso como terra produtiva. Mas tem 120 milhões de hectares que não produzem nada. Isso daria para a gente assentar 12 milhões de famílias. Assentar famílias no campo, hoje eu vou dizer, eu não sei se o deputado conhece esse tema, mas na CPI do MST, certamente, aquele Cordeiro ele deve estar se deparando com essa realidade. Porque a CPI não deve existir só para fazer vídeos, muitas vezes covardes, de alguns deputados que não têm pauta para o Brasil, estão ali querendo buscar likes nas suas redes sociais. Assentar família significa você gerar demanda para a indústria brasileira também, além de gerar alimentos mais baratos. O que o presidente Lula está fazendo é um esforço tremendo aqui no sentido de garantir a capacidade produtiva do Brasil, para o agro e para a pequena indústria. Ninguém fomenta invasão nenhuma. A diferença com relação à propriedade de terra é que uma parte da direita reacionária brasileira acha que isso é um direito divino. Deus não dá terra para ninguém. O direito à terra tem responsabilidade social. E quem diz isso não sou eu ou o pastor da igreja, é a Constituição brasileira. Para garantir a propriedade da terra, tem que respeitar a nossa legislação, tem que produzir, tem que proteger o trabalhador do trabalho escravo, tem que garantir benefício trabalhista. Isso a Constituição está dizendo. A primeira lei nacional que fala sobre direito à terra, a ocupação da terra da reforma agrária, é o Estatuto da Terra feita pelo Castelo Branco no governo militar. Então não se trata de uma questão só ideológica, é questão de resultado. E é isso que o governo tem dado os gestos, todos. A reforma tributária que está no Congresso Nacional, por exemplo, não onera o agro em nenhuma vírgula. Ao contrário, preserva a conjuntura do agro pagar pouco imposto no país, porque nós achamos que as exportações são importantes. Tributar os alimentos aumenta a inflação. Então, o presidente Lula tem dado todos os sinais. Essa luta nossa brutal contra os juros, Brasília, significa o agro ter condição de importar maquinários com financiamento com juros civilizados do exterior para melhorar a sua produtividade, financiar suas exportações de fertilizantes, por exemplo. Todos os gestos do governo têm sido na direção de preservar o interesse nacional do país, criando união, crescimento, porque não tem união sem crescimento, sem dignidade, as pessoas terem condição de criar os seus filhos. É certo. Eu também vou passar aí a última resposta para o senhor, deputado Ricardo Salles. As falas do presidente Lula, quando ele usa o termo reacionário, afeta ali um grupo minoritário ou se realmente acredita nessa população agrícola que todos acabam saindo sentidos dessas declarações do presidente, né? A gente está falando de um grupo, assim, no imaginário brasileiro, o rural, o campo, parece uma coisa muito distante. Só que cada vez mais a notícia tem mostrado isso, este grupo se mostra muito politizado, está muito por dentro dos assuntos que se passam aqui em Brasília. Na avaliação do senhor, quando Lula alerta para a existência destes reacionários no meio agro, isso atinge politicamente um grupo pequeno ou isso acaba abalando as casas mesmo aí de todas as pessoas do campo? Olha, Brasília, deixa eu fazer uma observação. Eu acho que, primeiro, as falas do Lula têm sido desastrosas. E ele esperava-se dele uma outra postura, quer seja pela sua experiência, quer pela fala, pela sua posição na campanha, dizendo que o amor venceu e tudo mais. Já disse isso aqui. Mas, por outro lado, não é possível determinar exatamente qual é o percentual, talvez uma pesquisa, algum dia eu possa demonstrar isso, mas eu chutaria aqui para você, conhecendo o agro brasileiro em diversos estados, não é só aqui no estado de São Paulo ou no meu estado, não. Eu conheço o agro brasileiro em vários estados e em todas as regiões. Eu arrisco a te dizer que 90% ou mais dos produtores rurais brasileiros, pequenos, médios e grandes, são contra o Lula. Por essas razões todas que você trouxe aqui, ou que
essa fala do Lula inadequada, essa postura com relação às invasões de propriedade, com relação ao direito à legítima defesa, mas não só. Veja só, esse esforço do governo federal para demarcar mais terras indígenas sobre propriedades rurais. O Brasil já tem 14% do seu território nacional dedicado aos indígenas, que são menos de 1% da população. E querem avançar ainda mais, derrubando o marco temporal e criando uma insegurança jurídica tremenda no nosso país. Quer dizer, não basta a insegurança jurídica dos movimentos de invasão de propriedade, agora também querem reverter essa discussão do marco temporal e sair demarcando terra, como se os 14% de terra indígena já não fossem suficientes para esse 1% ou menos de 1% da população de indígenas do nosso país. Então, de fato, quando o Lula faz essas afirmações, ele atinge, sim, eu não vou dizer que é a totalidade, porque nada na vida é totalidade, mas você atinge um grande volume, muito expressivo, próximo da totalidade do agro brasileiro. E queria fazer um comentário breve aqui sobre os assentamentos que o Kiko comentou. Nós estamos investigando os assentamentos, as invasões, os acampamentos lá na CPI do MST. E nesta semana ficou praticamente demonstrado de maneira definitiva, por números, não é opinião do Ricardo Salles, foi demonstrado por números na CPI que os lotes, o custo médio de assentamento por lote no Brasil é de R$217 mil por lote, ou seja, por família. Esta família, no modelo atual, isso dados de IBGE, GV e tudo mais, tem renda de R$3.500 por ano. Significa dizer que a renda dos 217 mil investidos num lote é 1/5 da poupança. Certo. Isso mostra que se você investisse o dinheiro de um lote de assentamento, simplesmente colocasse na poupança e desse o rendimento para o assentado, ele tiraria 5 vezes mais rendimento do que esse modelo arcaico de reforma agrária traz. E o IDH, só para concluir, o IDH, isso foi mostrado ontem também lá na CPI, o IDH do Brasil, nós somos o 87º país no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é 0,74742. Se o nosso índice de IDH fosse medido pelos assentamentos do INCRA, seria 0,423, ou seja, nós seríamos 143º, nós estaríamos no mesmo nível de Uganda, se o nível de desenvolvimento do Brasil fosse igual dos assentamentos. Esse modelo é fracassado. Bom, a gente vai ter que abrir aqui uma CPI. Basília, eu respeitei o tempo, mas esses dados que o deputado passou são completamente questionáveis. Renda de 3.500 Você tem que questionar a GV, Kiko. Qualquer cidadão que recebe Bolsa Família ganha mais que isso, deputado. Então não é do agro que ele tira, é do Bolsa Família. Tentativa. Não, então, a gente vai ter que abrir uma CPI para desconsiderar o processo de assentamento no Brasil, que produz só ganha o intermediário, que a gente consome no país. Só as lideranças do MST que ganham, o intermediário toma dinheiro da assentado. Conversamos hoje com os deputados federais Kiko Seleguin, do PT, e Ricardo Salles, do PL. Eu quero agradecer aos senhores por ter aceitado aí o convite. E a gente segue para um próximo Dois Lados. Com certeza vocês já estão devidamente convidados, porque a gente tem que falar sobre causa indígena, rever esses dados, né? Ter aí um check-facting com certeza por aqui. Até mais. Obrigado, bom dia. Obrigado.